Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo longo desse canal. E aí você se pergunta, o que esses três elementos têm em comum? Papai Noel, um vinho e um fio de poliéster. O que tem em comum é que hoje nós vamos te ensinar a fazer um porta-vinhos com o fio de poliéster para você dar de presente de Natal. Então, tudo faz sentido. Antes de qualquer coisa, vocês já sabem o que fazer, né, gente? Te inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, deixa o like aqui no vídeo e depois que tu assistir, deixa um comentário aqui pra gente engajar e compartilha com todo mundo que tu conhece. Então, antes da gente começar a tecer, vou colocar aqui o meu vinho de lado, né? E vamos falar do material que a gente vai usar, né? Então, a gente vai usar esse fio de poliéster aqui, 5 milímetros. Esse aqui é o Nectar, da Deia Fios. A gente vai usar uma agulha 6 milímetros. E eu peguei essa alcinha de couro, que eu vou ensinar para vocês como aplicar no porta-vinhos. Mas, como sempre, eu vou ensinar também para vocês como é que vocês podem fazer utilizando o próprio fio, né? E, claro, uma tesoura e uma fita métrica que vai aparecer na sequência desse vídeo. Vamos lá? Então, primeiro de tudo, o que a gente vai fazer? A gente vai medir a circunferência da garrafa para saber exatamente o tamanho que a gente vai fazer o nosso círculo. Então, nós temos aqui aproximadamente 7 centímetros, tá? Para isso, então, vamos fazer um círculo que tenha mais ou menos uns 8 e pouco centímetro, porque não se esqueçam, né, que depois a gente vai subir o trabalho no corpo da base e aí ele vai ficar um pouquinho apertado. Então, aqui, esse vinho aqui tem 7, vamos fazer no mínimo 8 centímetros de circunferência, certo? Então, bora lá começar. O que nós vamos fazer para começar? Um círculo mágico, anel mágico, como vocês quiserem chamar. E nós vamos colocar nesse anel 6 pontos baixos. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui comigo. Pesca o fio. Vamos começar. Tá aquela primeira correntinha que não conta como ponto, tá? Vamos lá. 1, 2. Tem que ficar bem apertadinho, tá, gente? É assim mesmo. Fechando o círculo. 3, 4, 5 e 6. Fiz o meu comecinho do meu anel mágico, vamos puxar aqui com força. E aí, como é que vai ser o trabalho de agora em diante? A gente vai sempre fazer aquele fechamento de carreira que é, levanta aqui essa alcinha, puxa aqui, entra na cabeça do próximo ponto, né? Pega a alcinha, puxa de frente para trás. Ele tá bem justinho, tá? E aí, agora, a gente vai trabalhar nesse nossa primeira parte, que é a base do porta-vinho, em ponto baixo centrado, tá? Então, o que a gente vai fazer? Agora, na segunda carreira, a gente vai fazer aumentos por toda ela. Então, vamos fazer o primeiro aqui. Lembra o ponto baixo centrado, né? A gente vai achar o ponto aqui. Cadê ele? Tá aqui ele. E a gente vai colocar a agulha aqui no meio, tá? Opa, não, esse aqui não foi. Deixa eu ver, que ele tá bem apertadinho, né, gente? Aqui. Vamos lá, então, força. Aí, a gente vai pegar o fio, puxar
Enquanto isso, a gente vai esconder esse fiozinho do anel mágico, tá? Vamos pegar aquele que a gente tinha puxado. Traz ele pra cá. Passa a laçada. Tira. A gente já tem aqui um ponto baixo. E vamos fazer mais um, ó. Enfia aqui de novo. Primeira carreira é sempre mais difícil, né, gente? Pesca o fio. Puxa. Faz a laçada e tira. Tenho aqui 2 pontos baixos centrados. E agora, a gente vai continuar da mesma maneira em todo o resto da carreira. E quando chegar no final, a gente tem que ter 12 pontos baixos centrados, ok? A gente se encontra daqui a pouco. Terminei a minha segunda carreira. E para variar, eu criei um ponto a mais na hora que eu fui fazer aqui. Na verdade, eu expliquei para vocês, mas nesse caso aqui, quando a gente faz esse tipo de fechamento, assim, que é aquele fechamento invisível, a gente tem que sempre colocar um ponto a menos aqui no anel inicial, né? Se a gente quer ficar com aquele número de pontos, no caso. Então, assim, vocês podem fazer, né? Fazer o anel com 5 pontos baixos e na hora de fechar, vocês vão estar criando o sexto. Como eu fiz com 6, eu criei o sétimo. Então, aqui, ao invés de eu ter 12 pontos baixos, eu tenho 14. Não faz a menor diferença, tá? E vai ficar 2 pontos a mais e isso até vai fazer com que o nosso trabalho cresça mais rápido. A terceira carreira vai ser aquele mesmo esquema. Nós vamos ter um ponto baixo e um aumento por toda a carreira. Vamos fechar ela junto comigo aqui, pra gente fazer os primeiros, né? Então, o fechamento vai ser sempre esse aqui, tá? A gente vai vir aqui no primeiro pontinho, inserir. Essa agulha aqui, ela tem a cabeça redonda, então ela é meio chatinha. Não. Ela não ajuda muito na hora de inserir. O meu ponto, como vocês estão vendo, é bem apertado. Mas vamos lá, vou usar a mesa aqui para me ajudar. Passa o fio. Vamos tirar, né? Então, aqui eu tenho a alcinha do fechamento, a alcinha que eu acabei de pescar. Puxo aqui e esse aqui já é o meu primeiro ponto baixo centrado. E agora eu vou fazer um aumento aqui no próximo, que é o que tá bem do ladinho, ó. Então, insere, ó, isso já foi mais fácil. Puxa. Um. E vamos fazer mais um, ó. E 2. E aqui eu tenho, então, um ponto baixo e um aumento. E vocês vão repetir isso por toda a carreira e a gente vai se encontrar aqui no final para fechar essa carreira e medir com quantos centímetros já tá a nossa base. Então, terminamos a terceira carreira, vamos medir. Olha aqui, ó, 7 centímetros, 7,5, tá? Cravadinho. Como eu falei pra você, 7,5 vai ser certinho aqui a base do vinho, tá? Mas a gente precisa de espaço para subir o corpo do porta-vinho. Então, nós vamos fazer mais uma carreira e aí a gente vai terminar a nossa base. Então, pra gente fazer essa última carreira de base, o esquema é um aumento, 2 pontos baixos. Um aumento, 2 pontos baixos, sempre de maneira centrada. Vou fazer o primeiro grupo com vocês. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, fazer o nosso fechamento e início. Então, vamos lá, inserindo aqui. Vamos fazer, então, o nosso primeiro ponto baixo falso, né? Ó, tá aqui. E vamos fazer mais um. Tem muito fio aqui, aí ele fica difícil de puxar. Então, ó, já fiz o meu primeiro aumento aqui, na minha primeira corrente. E agora eu vou fazer 2 pontos normais aqui, ó. Inseri no meio. Puxei.
Inseri no meio. Puxei. Então, já fiz o primeiro grupinho. Aumento, 2 pontos baixos. Vocês vão repetir por toda a volta, lembre, quando tiver um ponto baixo aqui, vocês vão ter um aumento. Quando tiver o aumento aqui, vocês vão fazer os 2 pontos baixos. A gente se encontra aqui no final para encerrar essa carreira e já começar a subir o corpo do nosso porta-vinho. Então tá, chegamos a um tamanho legal aqui, ó, tem 9 centímetros, né? Pegando aqui a garrafa, ó, dá pra ver que dá até pra fazer um descanso de garrafa, mas é exatamente o espaço que a gente precisa para subir os pontos aqui do corpo, tá? E falando em corpo, vamos medir mais ou menos. Então, vamos procurar fazer com que o corpo do nosso porta-vinho tenha cerca de 20 centímetros, olha ali, tá? Para ele ficar aqui assim, né? E fica bonitinho, assim, aparecendo essa parte do gargalo. Então, é o que a gente vai começar a fazer agora. Então, pra gente fechar, a gente vai fechar como sempre, né? Opa, puxei fio demais aqui. Inseri minha agulha aqui. Tá? Só que agora, seguinte, essa parte bonita vai ficar para fora, né? Porque vai ser a parte que as pessoas vão enxergar. Essa parte vai ser a parte que ninguém vai ver. Óbvio, depois eu vou melhorar o acabamento aqui, né? Mas, então, isso aqui vai ficar para fora. E pra gente fazer essa carreira de levantar os pontos aqui em volta, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai pegar esse pedaço aqui, dessa alça aqui que foi puxada. Vamos inserir a agulha aqui. Vamos pegar esse nozinho aqui de trás. E botar de volta o fio na agulha. Passa a laçada, puxa tudo e faz uma corrente. Então, na verdade, essa corrente vai valer como a nossa primeiro ponto baixo. E agora, a gente vai fazer o seguinte, nos próximos, a gente vai sempre usar essa alcinha aqui. Pessoal, esse vídeo teve uma edição porque tá tendo uma tempestade aqui na cidade e como faltou luz bem na hora, mas voltou logo em seguida, então eu vou continuar de onde a gente parou. Então, eu tava mostrando pra vocês que a gente vai trabalhar essa volta usando essas duas alcinhas aqui, essa e essa aqui, tá? Vamos continuar então, vamos fazer mais um. Então, a gente pega aqui, passa e faz o ponto baixo. E é isso que a gente vai fazer por toda a volta, e aí a gente vai se encontrar aqui para fechar essa carreira e decidir qual vai ser o ponto que a gente vai usar no corpo do nosso porta-vinho. Então, terminei aqui, levantei, né? 28 no caso, porque eu tinha 28 pontos aqui, né? 28 pontos baixos aqui na volta. E agora, o ponto que eu acho que vai ficar bem legal para fazer esse porta-vinho é o ponto puff, porque ele já parece um cachinho de uva, né? Então, eu vou começar ele aqui com vocês e vamos ver como é que ele vai funcionar. Então, vou pegar aqui, vamos fazer aquele nosso fechamento de sempre, né? Fechamento já tradicional. Só que agora, o que a gente vai fazer? A gente vai inserir normal aqui, embaixo da alcinha, tá? Vamos só pescar essa alcinha aqui para fechar o ponto, ó. Vamos puxar aqui. E aí, nós vamos dar uma puxada para dar altura. E ao invés de fazer 4 laçadas, como a gente ensinou ali no short, a gente vai fazer só 3, tá? Porque esse fio é bem grosso, então não tem necessidade. Então, vamos lá, já tem uma aqui, ó. 1, 2, laça, enfia no meio, puxa. Já tenho 3 laçadas, digamos assim, na agulha. Passo o fio, tiro tudo e faço
uma correntinha para fechar. E aí, a gente vai sempre pular um ponto, tá? Então, nesse aqui, a gente não vai fazer nada. Vamos pro próximo. Laça, insere a agulha na cabeça do ponto, puxa o fio da altura, ó. 1, laça, 2, laça, ele vai ficando cada vez mais apertado. 3, laça, tira tudo, correntinha para fechar. E aqui eu já tenho 2 pontos puff. Agora, vocês vão repetir isso por toda a volta da carreira. Nunca se esqueçam, sempre pulando um ponto, né? Terminou o puff, não faz esse e vem no próximo. E a gente se encontra aqui no final para eu mostrar como é que a gente vai fechar e como é que vocês vão continuar as próximas carreiras. Terminei, primeira carreira. Olha que graça. Parece uma uvinha, né? Um cachinho de uva. Eu adorei essa ideia. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir. Essa carreira vai ser sempre carreira de ponto puff, tá? Mas aí, como é que a gente vai fazer? Então, é o seguinte, chegamos aqui no fim, a gente tem essa primeira corrente. Na verdade, a corrente tá aqui. Essa daqui é a que veio, né, dos pontos. Mas a gente vai vir nela aqui. Puxo aqui pra dentro. Tá? Fechei aqui, digamos, a minha carreira. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai sempre usar esse espaço aqui entre um puff e outro para criar o novo puff, né? Então, vou pegar aqui a minha agulha, vou enfiar aqui no espaço. Esse aqui, como é o primeiro, eu tenho, né, essa alcinha. Fecho. E aí, já vou dar a altura da laçada, né? Esse aqui já contou. 1, 2, 3, passa a laçada, puxa tudo, correntinha para fechar. E agora a gente já vai e pula aqui pro próximo. Então, ó, laça, vai lá. 1, vai, 2, laça, opa, 3, opa, peraí, vou fazer de novo que eu perdi. Aí, quando a gente perde, a gente tem que começar do zero, né? Então, vamos lá. Laçou, puxou 1, laçou, puxou 2, laçou, puxou 3, tá? Laçou, puxa tudo, fecha com a correntinha. E aí, vai ser assim, tá? A gente vai repetir isso por toda a carreira e de agora em diante a gente vai sempre repetir esse processo que a gente fez aqui entre a primeira e a segunda carreira. A gente vai fechar, já vai fazer o primeiro puff aqui no fechamento e vai seguir sempre colocando o puff aqui nessa partezinha aqui do meio. A gente vai se encontrar quando a gente chegar ali nos 18, 20 centímetros, certo? Já volto. Então, pessoal, terminei o corpo do meu porta-vinho. Olha que lindo aqui. Eu não consigo deixar ele de pé, porque senão eu vou ter que mudar o sentido da câmera. Mas olha só, ele ficou, então, com quase, olha, 20 centímetros, tá? Claro que no momento em que a gente encaixa a garrafa e com o peso, ele vai dar uma cedida. Então, ele vai parecer que ele tá maior. Mas aqui ele ficou da altura perfeita, ó. Quase no gargalo. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos tirar a garrafa aqui com cuidado. A gente vai pegar e vai levantar uma carreira de ponto baixo por toda a volta para fechar o nosso porta-vinho, né? Então, vamos fazer aquele fechamento de sempre, né? Vamos fechar aqui. Tá? Dá uma puxadinha aqui. Eu não posso botar ele muito pra cá, viu? Então, eu vou tentar fazer isso aqui assim. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai inserir aqui, como se fosse fazer um puff. Encaixa a alcinha. Puxa.
faz a laçada. E aí, agora, a gente vai inserir a nossa agulha em cada uma dessas cabecinhas de ponto. Porque lembra, a gente tem o fechamento do puff e mais uma correntinha. Então, seria como se fosse 2 pontos, tá? Eu vou levantar eles aqui ao redor do meu porta-vinho. Ó, aqui a gente até pode usar o buraquinho, não tem problema. É só para fechar, tá? Vou levantar essa carreira em volta do meu porta-vinho e já volto. Então, pessoal, terminei a nossa carreira. Eu dobrei ele aqui um pouquinho para a gente poder enxergar melhor aqui no vídeo. Terminei, fiz uma carreira aqui de ponto baixo. Mas agora eu vou fazer mais uma carreira aqui, só que de ponto baixíssimo. E como é que nós vamos fazer esses pontos baixíssimos? Deixa eu dobrar aqui, não tem problema, depois a gente põe ele na forma certinha, tá? Então, assim, temos aqui o primeiro e o último ponto da carreira. Insiro a minha agulha, como sempre. Puxo, tá? E agora eu vou vir aqui embaixo. Coloquei a minha alcinha. Opa, não coloquei não, ela escapou. Agora foi. Pego a minha linha, puxo. E agora a gente vai trabalhar aqui, ó. Nesses buraquinhos aqui, tá? Vamos lá. Insiro, puxo a linha e puxo tudo. Isso aqui é um ponto baixíssimo, certo? Então, a gente vai fazer isso por toda a peça. Não precisa apertar muito, senão a garrafa não vai entrar, mas só para deixar um detalhe bonitinho. Então, vamos chegar até aqui e aí eu vou encerrar a carreira com vocês e vou mostrar para vocês como a gente vai colocar essa alcinha, tá? E também vou mostrar para vocês a outra possibilidade de alça. Mudei um pouco a minha posição aqui para ver se vocês conseguem enxergar melhor. Então, assim, terminamos aqui a nossa carreira de pontos baixíssimos, tá? Para fechar, é aquele esquema. A gente vai tirar o fio de dentro da agulha. O meu fio já estava acabando, até tô com um rolo novo aqui. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no primeiro ponto. Vamos inserir a nossa agulha assim, tá? Dessa maneira. Vamos puxar, né? E aí, a gente vai voltar aqui pro último ponto. Vamos pegar a agulha e inserir aqui atrás, de forma que saia no meio do último ponto, né? Vamos pescar aqui o fio, puxar lá para trás e a gente fez um fechamento invisível, né? Não dá para ver qual ponto é o último ponto. E aí, aqui atrás, a gente vai trabalhar esse fio para esconder, certo? Vamos terminar isso aqui, já volto para mostrar a alça. Então, guys, agora chegou a hora de colocar a alça, tá? Essa alça de couro, vamos ver o tamanho dela. Ela tem 40 centímetros, tá? Esse vai ser o tamanho da alça que a gente vai fazer depois em fio, certo? Então, por isso que eu tô medindo ela agora. Mas agora eu vou mostrar pra vocês como a gente faz pra colocar essa alça no nosso porta-vinho, tá? Vamos pegar ele assim, de cabeça pra baixo, tá? Porque fica mais fácil. E aí, vocês estão vendo aqui a nossa carreira de ponto baixo e a nossa carreira de ponto baixíssimo. A gente vai escolher um lugar qualquer, geralmente a gente usa um lugar mais perto de onde a gente arrematou, mas a gente fez um arremate tão bonito que nem dá pra ver onde é que foi. Então, eu vou pegar um lugar aleatório, vou segurar aqui, vou botar aqui, vou pegar o meu fio e vou fazer, primeiro de tudo, um nó corrediço, tá? Fiz um nó corrediço aqui. Tô segurando meu fio aqui. Agora, aqui, com essa mão, eu venho aqui, tá?
em qualquer lugar, um ponto aqui, entre o nosso ponto baixíssimo e o nosso ponto baixo. Vai ter espaço aqui pra gente fazer isso, certo? Então, a gente vai pegar com a alcinha aqui, vamos inserir a agulha num buraquinho, vamos pescar esse fio, tá? E vamos puxar pro outro lado. Tá aqui, certo? Agora, eu vou pegar e vou por cima, vou entrar num espacinho do lado, pegar o meu fio, laçar na minha agulha, vou puxar, opa, não deu certo, vamos de novo, vou puxar para o outro lado e faço um ponto baixo fake. Então, eu já tenho um ponto aqui. Agora, de novo, a gente vai inserir no meio da alcinha. Vamos dar uma caminhadinha aqui pro lado, de novo. Passa a linha na agulha aqui. Tira. Agora, vem por fora, um pouquinho pro lado também. Passa. Tira e passa nos dois, né? Então, agora aqui eu também já tenho 2 pontos baixos. Vamos repetir até o final. Insere aqui, vê um espacinho aqui, laça o fio aqui por dentro, tira, tirou os 2. Agora, vem por fora, insere, passa e tira o fio. E vai sempre empurrando ela aqui pro final, tá? Acho que vamos ter que fazer mais 1 ou 2. Vamos lá. Insere aqui, passa, puxa, ficou com ele aqui pra fora. Agora, vem por fora, insere e tira os 2. Vou fazer só mais um e a gente pode encerrar isso aqui, ó. Inseri, puxei, tem, olha aqui, insiro aqui, passo, puxo e tenho o nossa alcinha presa no porta-vinho. Agora, pra gente arrematar, eu vou cortar o fio aqui. Vou deixar um fio até grandinho, tá? Ó. E esse fio de poliéster, ele desfia. Então, vocês vão pegar um isqueiro, ou eu tenho esse mini maçarico, e a gente vai queimar a pontinha do fio. Vou fazer de novo aqui. Pra ele parar de desfiar. Vou pegar com esse aqui que tá no porta-vinho. Cuidado pra não tá muito quente. Vamos tirar ele daqui. Vamos puxar ele todo. E aí, agora, pra gente fazer um acabamento, a gente tinha o começo dele que tava pra cá. E agora, o fim. Vou enfiar minha agulha aqui por dentro. Vou puxar. E aí, vou vir aqui. Esse foi o fio do começo, esse é o fio do fim. E a gente vai trabalhar esses fios para eles se encontrarem em algum lugar ali do meio. Então, vou usar esse aqui que tá um pouquinho maior. Puxo um. A gente trabalhou 4 pontos ali, então a gente acabou andando 4 pontos também, ó. 2. Vou vir aqui. Andei um.
andei 2, opa, essa agulha é aquela da cabeça redonda, tá? E aí, eu vou dar um nozinho pra ele ficar bem presinho aqui, ó, do lado de fora, tá? Vou dar 2 nós. E depois vocês vão trabalhar e esconder esse fio aqui por dentro do trabalho. Mas ele vai ficar assim, ó. Vai ficar com um detalhezinho, né, da alcinha, certo? Agora, eu vou parar esse vídeo e quando eu voltar, nós vamos fazer a alça direto daqui, usando o fio direto no nosso porta-vinho. Então, agora, para quem não tem essa alcinha aqui de couro, eu vou mostrar como é que vocês podem, qual é a alternativa, vou colocá-la aqui para dentro, qual é a alternativa que vocês podem usar para fazer uma alça usando o fio. Vamos lá. Vocês vão também usar essa parte aqui entre o ponto baixíssimo e os pontos baixos. Eu vou inserir aqui minha agulha em qualquer lugar. Vou pegar meu fio, vou fazer o nó corrediço. Não precisa ter muito espaço aqui, porque a gente vai trabalhar isso aqui dentro. Coloquei na minha agulha, puxei para o outro lado. Opa! Tá? Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar aqui pontos baixos, tá? Então, aqui eu fiz um, venho no ponto do lado, puxo 2, venho 3 e vou fazer mais um aqui para ela ficar mais grossinha, tá? 4. Subi aqui 4 pontos baixos na lateral do meu porta-vinho. Agora, a gente vai virar o trabalho, dobrar ele aqui, e nós vamos fazer 4 pontos baixos na parte de trás, certo? Então, vamos inserir aqui a agulha, puxei a laçada, 1, 2, 3, e vou inserir naquele primeiro, 4. Tenho 4 pontos baixos aqui. Viro de novo e a gente vai fazer isso sucessivamente, ó. 1, 2, opa, 3. Esse último é bem apertadinho, tá? 4. A gente vai fazer isso repetidamente até a gente chegar nos 40 centímetros da alça que a gente mediu conforme a alça de couro, certo? Eu vou fazer aqui, quando chegar nos 40 centímetros eu volto para mostrar como é que a gente prende do outro lado. Então, pessoal, eu fiz só a metade aqui, tá? Porque como eu tenho essa alcinha de couro, eu vou aplicar da mesma maneira que eu mostrei pra vocês ali no outro vídeo, eu vou aplicar ela do outro lado, tá? Mas se vocês não têm, vocês fizeram essa aqui, eu vou mostrar agora como é que a gente aplica o outro lado no corpo do porta-vinho. Uma coisa importante, pessoal, pra mim, os 40 centímetros daria em torno de 48 carreiras, tá? Aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá pra contar pelos bloquinhos, ó. 2, 4, 6, 8. Só que, quando chegar aqui em cima, façam uma a mais, tá? Chegou nos 40 centímetros, se no caso, por exemplo, que nem o meu aqui, fecharia 48, eu vou fazer 49, tá? Porque o interessante é acabar assim, com essa
com essa alcinha para esse lado do trabalho. Então, a gente vai vir aqui pro outro lado, vamos ver aqui mais ou menos, ó. Vamos medir o meio aqui. Vai ficar aqui, certo? Nessa parte aqui. A gente vai virar, só que o que a gente vai fazer? A gente vai virar ele assim. Virar o trabalho aqui, vamos jogar pro lado. Porque essa alça tem que ficar aqui, ó. Entendeu? Aqui tá a borda do nosso porta-vinho. Então, essa alcinha tem que ficar desse lado aqui. Vamos inserir a agulha. Vamos cuidar aqui pra entrar no lugar certinho. Vamos passar o fio aqui por dentro, ó. Vamos pescar esse fio aqui. Tá? E vamos subir ele aqui. E vamos puxar e fechar esse ponto, tá? E agora, a gente vai fazer a mesma coisa com os outros, tá? Vamos inserir aqui no próximo. E vamos vir aqui no segundo ponto da agulha. Puxa, e a gente vai fazer, ó, um ponto baixíssimo, tá? A gente não vai fazer ponto alto, baixo, a gente vai fazer ponto baixíssimo. E no próximo, meu terceiro ponto aqui, pesquei, ponto baixíssimo. E o último, inseri, pesquei, ponto baixíssimo. E aí, a gente vai cortar o fio, né? E trabalhar ele aqui dentro. E olha aqui, ó. Vai ficar bem direitinho. Vai ficar, na verdade, bem parecido. Esse lado e esse lado aqui que a gente levantou os pontos baixos, na verdade. Certo, pessoal? Então, esse é o nosso porta-vinho, tá? Ele é um bom presente para vocês darem não só no Natal, mas em outras ocasiões, outras festas, né? Pelo menos aqui no Sul as pessoas gostam muito de ganhar vinho de presente, então por que não dar também o porta-vinho, né? Para que a pessoa possa carregar suas garrafas por aí. A gente também vai em muitas festas que a gente acaba levando a própria bebida. Então, ele é bem legal. Claro, esse aqui tá com a alça curtinha, mas o que vocês vão fazer aí vai ter o tamanho certo para vocês poderem encaixar a garrafa. Deixa eu ver se eu consigo aqui, se não fica estranho. Ó, claro, esse aqui aí não deu altura, mas até poderia, ó, dando uma forçadinha, né? Até poderia, tá? Mas é isso, então. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Como sempre, não deixem de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação ali para saber quando o nosso vídeo sai, deixar o like aqui no vídeo e comentar o que vocês acharam e compartilhar com todo mundo que vocês conhecem que gosta de fazer crochê e gosta de ideias, certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.